que dirigem a guilda e estão no comando da masmorra, mas ele ainda concordou. Ele desligou o telefone e disse a Locke que Ken queria usar documentos falsos para entrar na masmorra, e presumiu que logo descobririam. Locke, bocejando, perguntou por que ele o estava ajudando, mesmo sem saber de todos os detalhes, e se ele realmente começou a confiar completamente nesse Ken. Owen disse que não acredita nas pessoas, e está apenas tentando entender em que direção ele está segurando a espada para determinar se está com elas ou não. Todos os Zeus ficarão pontilhados quando descobrirem seu objetivo final. 2 homens estavam sentados em um carro, e um perguntou ao segundo que Ken iria destruir a Skull Guild, e ele concordou. Parece que Vincent está determinado a declarar uma guerra em grande escala contra a Skull Guild. A maioria dos membros da Skull Guild estão entrando na masmorra hoje. Então esta é uma grande oportunidade para Vincent e Ken, continuou o homem. No entanto, eles não podem descartar a possibilidade de Ken ter criado sua própria equipe ou estar usando documentos falsos. Mas o homem com a cicatriz disse que não se importava com isso, desde que Ken fosse para a masmorra. Ken se aproximou da tenda onde estavam os 2 repórteres, apresentando-se como Louis. O homem perguntou a Ken se ele veio aqui sozinho e pediu-lhe que assinasse os documentos, e disse que eles não estavam treinando nas masmorras. Ele poderia ler isto. Ken pensou que, embora esta seja uma masmorra de nível D, pode acomodar 60 jogadores, e parece que o gerenciamento da masmorra não é muito responsável, então é o melhor lugar para enganar as pessoas. Não, ele já disse isso, mas esta masmorra é uma armadilha óbvia para Ken. Na frente do carro de Ken, os faróis de 2 carros que estavam estacionados em frente acenderam e várias pessoas desceram dos carros. Quando eles se reuniram, Ken ficou surpreso ao ver esses caras, pois esperava gente experiente, mas esse cara... Owen ficou surpreso ao ver o nome de Ian na lista. A secretária Lee disse que também verificou a lista e acha que ele entrou na masmorra com um pseudônimo, e isso atraiu a atenção de Locke. E Owen disse desagradavelmente que esta era a mesma masmorra que Ken foi. O desavisado Locke perguntou quem era Ian. Um novato problemático abaixo do nível 50? Ele é um dos cavaleiros da Távola Redonda. Owen disse que eles erraram. Ian é membro da Guilda Messias, aquele que parece um grande gorila. Ken não achava que a Guilda do Messias iria mandar Yang tão cedo, pensando bem. Esse cara é um deles, um cavaleiro da Távola Redonda. Um grupo de jogadores que possuem itens lendários relacionados à lenda arturiana, bem como aquele sob seu comando. Os Cavaleiros da Távola Redonda pegaram em armas em nome do governo caído para proteger o sofrimento, assim como a Guilda do Messias. Com o tempo, os Cavaleiros enfraquecidos da Távola Redonda tornaram-se guardas e criaram raízes na Guilda do Messias. Muito mais tarde, ele soube que tudo isso foi planejado. Os Cavaleiros da Távola Redonda foram enfraquecidos por ninguém menos que o Rei do Envenenamento Mortal. Muitos cavaleiros se tornaram suas vítimas. O colar de Gawain, que Ian agora possui, pode ter sido tirado de um deles, se eles fossem cavaleiros. Não seria difícil para eles fazerem algo semelhante se sobrasse alguém. Porém, ainda é um item perigoso. Não importa quem o empunhe. Não há necessidade de conservar suas forças. Ken saiu do carro para entrar na masmorra. E imediatamente apareceu uma notificação para se livrar de 3.000 monstros para passar para o próximo nível. Todos imediatamente ficaram tristes, e começaram a reclamar que seria melhor se matassem 1 ou 2 monstros mais fortes que este. O homem disse que 3.000 monstros não são particularmente perigosos, mas pode levar algum tempo. E Ian disse que isso não era uma coisa ruim. No meio desse caos, seria mais fácil esfaquear Ken pelas costas e fingir que foi um acidente. Ele ordenou que ele não perdesse mais tempo e o encontrasse, pois um jogador chamou a atenção para alguns caras. A Guilda Skull acabou de entrar na masmorra vestida assim. Eles não entendem a situação em que se encontram, pensou Yang. Incapazes de lidar com a situação sozinhos, mas continuando a arruinar tudo ao seu redor. Ian decidiu que eles eram bastardos incompetentes. Yang tem certeza de que eles foram avisados para não se envolverem nisso pessoalmente. E como eles ousam desobedecer ao chefe, ele decidiu matá-los depois de sair da masmorra. Ele mandou não prestar atenção a iOS caras da Skull Guild, pois eles estão aqui para fazer o seu trabalho. Independentemente do que aconteça, eles próprios devem lidar com Ken. O assustador Yang disse a eles para se reportarem a ele assim que o encontrassem. A habilidade do alvo é envenenamento do sangue, então haja com cuidado. E também, eles podem matar qualquer um que interfira com eles. Yang assumirá a responsabilidade. Um jogador estava correndo pela floresta e pensou que não sabia que iriam atacar a Skull Guild no primeiro nível. Ele se escondeu atrás de uma árvore quando viu os guardas reais de Vicente. Ele não sabia que eles também entraram aqui. Na frente dele, pessoas da Skull Guild estavam lutando com guerreiros esqueletos. Ele decidiu que alguém havia trazido um necromante com eles. Ele continuou a se perguntar por que ainda não tinha visto Ken quando algo passou por ele.
Foi Ken quem apareceu de repente atrás do jogador. Ele parece bastante ameaçador. Ken imediatamente o atingiu com o primeiro golpe, e ele caiu e começou a dar desculpas de que não tinha nada a ver com a guilda Skull. Mas Ken disse que o cara acima disse que era apenas da Skull Guild, e apontou para cima. O homem olhou para cima e viu um corpo pendurado em uma árvore. Achou que o cara não poderia ter dito isso. Ele se lembrou da conversa anterior com esse cara. O cara disse que Mike falhou. Então, mesmo que eles estejam em perigo, ele não deve interferir. Não importa o que aconteça. Ele deve sobreviver e relatar tudo o que aconteceu na masmorra para o chefe. Mas é claro que ele mentiu para Ken, dizendo que estava vendo esse cara pela primeira vez na vida. Ken bateu novamente no homem e ele caiu no chão. Mas o jogador continuou repetindo que não sabia de nada. Os olhos de Ken brilharam em azul quando ele ativou sua habilidade. E ele disse que esses caras só são confiáveis quando estão mortos. Somos levados de volta a Ovan, que franziu a testa para Locke e disse que sabia que Ken era um jogador muito mais forte do que ele. Locke, com raiva, jogou o pedaço de pizza de volta na embalagem e se arrependeu de ter perguntado por que até perdeu o apetite. Mas Ovan disse sarcasticamente que esse era o cara que comeu 5 caixas de pizza conversando e bateu nas caixas. Locke só ficou mais irritado e gritou que realmente não conseguia comer a pizza que comprou. Até dividiu um pedaço enorme com ele. Mas Ovan, cansado, perguntou o que ele estava dizendo sobre que tipo de jogador Ken era. Ele é o mais astuto, disse Locke calmamente. Locke disse um pouco cansado que Ken nunca entraria em uma batalha desigual. Com um olhar severo, Locke disse que se Ken não tiver chance de vencer, então ele não lutará. Isso se chama usar o cérebro. Na masmorra, guerreiros esqueletos cercaram os jogadores. Um deles percebeu que era Ken, quem havia convocado todos os seus esqueletos. O jogador gorila sentou-se atrás do fogo e disse com segurança que pelo menos eles sabem o que fazer se encontrarem esse covarde que está escondido horrorizado. Eu estava mais preocupado com o paradeiro dos caras da Skull Guild. Eles sabem o que vem pela frente, então seria bom conhecê-los o mais rápido possível. No dia seguinte, enquanto corriam pela floresta, um deles se perguntou por que ainda não tinham visto esse bastardo, embora ele também tivesse passado para o segundo nível. O homem presumiu que Ken iria se esconder até que a masmorra fosse limpa, quando de repente ele percebeu algo. A flecha passou voando por ele e ele percebeu que Ken havia decidido aparecer. Um jogador disse que depois de ganhar tempo, ele finalmente apareceu. Outro disse que parecia que havia um necromante entre seus companheiros quando viu tantos esqueletos. O gorila perguntou com um sorriso atrevido que Ken usaria guerreiros esqueletos para lutar contra os jogadores. Mas então, de repente, Ken apareceu do nada com uma espada enorme e seu pequeno esqueleto de guerreiro. Isso deixou Ian feliz. Ele disse que se tivesse continuado a se esconder não teria conseguido e agradeceu. Ele decidiu testar todas as habilidades de Ken em batalha. O pequeno guerreiro esqueleto avançou. Yang balançou sua espada com confiança para atacar os esqueletos, mas eles habilmente evitaram seu ataque. A agilidade dos guerreiros esqueletos não deixou o jogador gorila muito feliz. Ele ficou surpreso por eles terem conseguido evitar seu ataque. Foi a primeira vez que ele viu guerreiros esqueletos se movendo assim. E Ken, naquele momento, quando o jogador gorila estava distraído, correu até ele. O olhar feroz de Ken de repente parou na nossa frente. Ele segurava sua espada nas mãos. Mas antes que Ken pudesse levantar sua espada, o gorila jogador o parou com sua espada. Diante desse monstro, Ken parece tão pequeno, sem dizer nada sobre a diferença em suas espadas. Ken entendeu que Yang era forte, mas descobriu que ele não era apenas mais forte, mas também mais rápido do que pensava. Abaixando a espada, Ken conseguiu se desviar do ataque do gorila. Mas esse ato não divertiu muito Ian. Ele perguntou ameaçadoramente a Ken que o havia feito esperar tanto só para lhe mostrar isso. Ken deu um pulo para trás e percebeu que ele é um oponente forte. Lutar contra ele não é nada fácil, ao contrário de seus inimigos anteriores. Não é fácil para Ken lutar com ele ao mesmo tempo, conservar forças e ao mesmo tempo manter a calma. Chegou um aviso de um lutador imortal que estava interessado nesta batalha, e o gorila perguntou brincando se Ken tinha visto o aviso de seu patrono. Houve também uma notificação do enviado do submundo que também estava interessado nesta batalha. Yang disse que só recebe tais notificações quando luta contra adversários dignos. Yang percebeu que Ken também havia recebido a atenção de seu patrono e decidiu que poderia receber uma boa recompensa se o matasse. Ken permaneceu em silêncio e olhou para ele. Ken pensou que seria difícil se as coisas continuassem assim, e então Ovan disse que pediu para ele comer direito, mas valia a pena parar por aqui. Mas Locke respondeu que não era um problema. Ovan não entendeu o que Locke quis dizer ao dizer que não era grande coisa. Locke disse que Ovan estava preocupado com o tipo de jogador que Ken era. Fomos levados de volta para a masmorra onde Ken estava ao lado de seus guerreiros esqueletos. Uma aura escura. Ele